O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus prezados irmãos, no final de semana passado, nós tivemos ali no acampamento da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, em Tietê, o nosso 28º encontro de casais com Cristo, 27º. Eu já estou empolgado para o 28º. E ali, aconteceram coisas maravilhosas, o trabalho foi feito pelo Ministério de Casais. Quarta-feira nós tivemos aqui o reencontro e muitos testemunhos de transformação, de conversão, e é um trabalho de fato, um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Você que ainda não fez o encontro de casais com Cristo, você precisa fazer. Não há casamento tão bom que não possa ser melhorado, e não há casamento tão ruim que não possa ser consertado. Então, tem jeito para você, tá? Nós estamos aproveitando, eu falei hoje à tarde sobre Jesus é a nossa paz, e eu vou fazer uma meditação baseada em João 14, a partir do versículo 1 até o versículo 6. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu aqui? Baixa a mão. Quem quer ir para o inferno? Você já está lá. Você só sai de lá se você crê em Jesus. Os nossos dias já estão contados. Cada dia que passa, a gente se distancia da maternidade e se aproxima do cemitério. Que palavra o pastor trouxe para a gente hoje, hein? Eu estou falando isso porque esse é um dos assuntos mais sérios, mais importantes. O pastor Hernandes tratou aqui domingo passado sobre aquela parábola de Jesus, que só há dois destinos eternos: o céu e o inferno. O inferno é o lugar onde uma pessoa que não se converte a Cristo, é convertida por Cristo, vai passar a eternidade. Mas eu queria dar uma notícia boa para você. Jesus quer levar você para o céu. Você hoje pode tomar uma decisão e dizer: Jesus, eu quero ir para o céu. Eu quero nesta noite tomar esta decisão de me render a Jesus. Tá certo? Então vamos ler João capítulo 14, versos de 1 a 6. Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Vamos ler juntos, verso 6? Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Esse trecho, meus amados irmãos, de João, capítulo 14, 15 e 16, registra as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos, quando ele estava indo para o Calvário, para morrer. Ele celebra a Páscoa, ele lava os pés dos discípulos, e os comentaristas dizem que o conteúdo desse ensinamento foi dado para os discípulos nesse percurso, nessa última noite. E é tão interessante que esse capítulo 14, 15 e 16 de João registra o consolo de Jesus para os seus discípulos e para nós como igreja. Veja que o capítulo 14 começa com um versículo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também
em mim. Veja lá no capítulo 16, versículo 33. Jesus vai encerrar esse discurso dele. Versículo 33, o que é que ele diz? Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então dá para você ver que o intuito de Jesus, ao dizer essas palavras, é que o coração dos seus discípulos estivesse em paz. Eu quero dividir esse texto em 3 partes. A primeira parte, eu quero falar sobre a realidade do sofrimento humano. Jesus diz, enquanto nós estivermos no mundo, nós teríamos o quê? Aflições. E ele vai então nos dar um mandamento, uma ordem. Os discípulos estavam angustiados, os discípulos estavam desesperados, os discípulos estavam perturbados. Havia todo um ambiente de fúnebre, de despedida. Havia uma opressão espiritual muito grande, porque aquele momento era o momento onde Jesus ia travar a mais importante batalha da história. Ele iria morrer, ele iria dar sua vida, ele iria de uma forma cabal comprar a nossa redenção, ele ia esmagar a cabeça da serpente, ele iria na sua morte, na sua ressurreição, nos dar a vitória sobre tudo e sobre todos. E é tão interessante, porque ele começa dizendo, não se turbe o vosso coração. Aqui nós temos um mandamento, quando ele diz, não se turbe, ele está dizendo, não permitam que as perturbações, as angústias desta vida, tirem a sua paz interior. E é muito interessante, porque isso aqui não é uma orientação psicológica, não é um conselho de autoajuda, mas é um mandamento divino, é uma ordem de Jesus. Assim como ele diz, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não terás outros deuses diante de mim. Então a força da palavra de Jesus aqui é uma ordem. Ele está dizendo, não se turbe, não se turbe. O Salmo 119, versículo 50, veja lá o que diz o salmista no Salmo 119, versículo 50. Veja lá, confira na sua Bíblia, e eu vou ler aqui. Nós vamos ler juntos, Salmo 119, versículo 50. O que diz a palavra de Deus? Vamos bem forte? O que diz aí? O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Então preste atenção, o que consola você na angústia? Qual é o seu consolo nos momentos de perturbação interior? O salmista está dizendo, o que me consola na minha angústia, nas minhas perturbações, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus me vivifica, ou seja, me transmite vida. A palavra de Deus restaura a minha alma, a palavra de Deus traz paz para a minha alma, traz alegria para a minha alma. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é eficaz, e ela produz essa vivificação. Então, preste atenção, porque Jesus está dando uma ordem para mim e para você, que vivemos a realidade deste mundo cheio de aflições, cheio de dores, cheio de tristezas, cheio de angústias. Ele está dizendo, não se turbe, não se turbe. Segundo lugar, trata-se de um mandamento para acalmar o coração. Tá certo? Às vezes o que acalma a gente é um depósito, um Pix. Assim? Você está perturbado porque você está sem dinheiro. Aí cai lá. Né? Quem já fez essa oração aqui? Senhor, faça um milagre na minha conta. Né? É muito interessante a gente entender isso, irmãos, porque o que Jesus Cristo está fazendo aqui, Ele diagnosticou a alma dos seus discípulos.
Jesus, ele é onisciente. Ele sonda, ele conhece os nossos corações. E o que Jesus está falando aqui, ele está falando de perturbação interior. É quando o nosso mundo interior está em frangalhos. E muitas vezes isso acontece porque as circunstâncias, os relacionamentos interpessoais, as dificuldades da vida, tiram a nossa paz, roubam a nossa paz. E é tão interessante porque Jesus estava com eles. Você pode estar na igreja, você pode ser crente, você pode ter Jesus como seu Senhor e seu Salvador, mas isso não lhe dá imunidade de perturbação interior. Perturbação interior. Às vezes a gente diz como Davi: se eu pudesse, eu voaria como um pássaro e ficaria no deserto, diante das lutas, das angústias que a gente passa. Jesus, somente Ele, sente e conhece o que passa em nossa alma. Abra sua Bíblia lá em Isaías 63 e versículo 9. E aí você vai fazer como pentecostal, você vai tomar posse desse versículo. Isaías 63, versículo 9. O que diz lá? Em toda a angústia dele, foi ele o quê? E o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Louvado seja Deus. Em toda a angústia deles, foi ele o quê? Angustiado. Marta e Maria estavam perturbadas, porque Lázaro havia morrido. Jesus, na visão dela, chegou atrasado. E quando Jesus chega ali e vê todo aquele quadro, ele chora. Ele chora. Eu queria dizer para você, em nome de Jesus, que esse Jesus que está dizendo para mim e para você: não se turbe o vosso coração. Ele conhece, Ele sabe, Ele tem empatia, Ele se coloca na nossa pele, Ele veste a nossa identidade, Ele sabe das nossas lutas, das nossas angústias. Mas o que eu acho interessante nesse texto, ele diz: não se turbe o vosso coração. E aqui, meus amados irmãos, é um mandamento para acalmar o coração, é um mandamento coletivo. Ele está dizendo isso para todos os seus discípulos. Todos nós temos graus de perturbações, de angústias. Talvez aqui neste auditório há pessoas que não estão passando por nenhum tipo de angústia, outros por angústias médias, outros por grandes angústias. E esse mandamento aqui, e eu quero dizer para você, que por mais espiritual que você seja, por mais crente que você seja, todos nós passamos por angústia. Então esse mandamento é para todos nós. Jesus, mais adiante, ele vai para o Getsêmani, e ali ele trava uma batalha, e diz o texto de Mateus, que ele teve angústia e tristeza de morte. Que a sua angústia foi tão grande que seu suor se transformou em gotas de sangue. Uma opressão, um sofrimento, uma angústia. Então esse mandamento aqui, ele se aplica à vida de todo crente, de todo discípulo de Jesus. Mas para você se apropriar, para você obedecer esse mandamento, sabe o que você precisa? De fé. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E aqui eu acho importantíssimo essa expressão,
credes em Deus, credes também em mim, porque a ideia aqui, meus amados irmãos, é que a fé é o instrumento que Deus nos dá para nós nos apropriarmos da sua paz. A fé é o instrumento que nós temos para colocar em prática esse mandamento e recebermos através da fé a bênção da paz, a bênção do consolo, a bênção que vai expulsar do nosso coração toda perturbação interior, toda perturbação. Não é possível você crer em Deus e não crer em Jesus. Quem crê no Pai, crê no Filho. Quem crê no Filho, crê no Pai. Por isso que ele diz: credes em Deus, crede também em mim. Por que isso? Porque não há como você receber as bênçãos de Deus Pai, se não for pela intermediação do Filho. Tá certo? Em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Então eu queria, nesse primeiro momento, o que Jesus Cristo está nos mostrando aqui, é que essa vida que nós vivemos aqui, enquanto nós estivermos neste mundo, nós estaremos passando por perturbações, por angústias, por tristezas, por separações, por lutos. E Ele então nos ordena dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Mas em segundo lugar, esse texto nos ensina, se fala da realidade do sofrimento humano nesse mundo, esse texto também nos fala da existência do céu. Da existência do céu. E qual é a importância de nós sabermos que o céu existe para a gente enfrentar as lutas dessa vida? Veja o que Jesus vai colocar aqui, por favor. Leia comigo versos 2 e 3, vamos lá? Ele diz o quê? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Irmãos, quando estamos, ou quando estivermos com o coração perturbado, nós precisamos olhar para o céu, olhar para cima. Pensar nas coisas lá do alto. Jesus diz assim: se assim não fora, não vos teria dito. O que Jesus está colocando aqui, que a melhor maneira de nós obedecermos o mandamento de não perturbarmos, é sabermos que o céu existe, e que esse céu está sendo preparado para nós, que estamos nessa peregrinação, nesse vale de sofrimento, nesse vale de perturbações. O céu enche o nosso coração de esperança e faz nos ver que todas as provações dessa vida são passageiras, são efêmeras, que o peso da glória é maior do que os sofrimentos passageiros dessa vida. E aqui Jesus vai nos ensinar. Jesus vai dizer assim: olha, um dia eu vou enxugar dos seus olhos o quê? Todas as lágrimas. Um dia todas essas tristezas e perturbações vão acabar. Por isso que os puritanos, eles diziam que o dia mais importante na vida do crente não é o dia do seu nascimento, mas o dia da sua morte. Porque no dia da sua morte, ele se apropria da salvação plena, ele descansa de todas as suas lutas, de todas as suas provações, de todas as suas tentações, é a sua libertação, é a sua apropriação completa da vida eterna, da vida plena. Para acabar com as tristezas, precisamos lembrar que somos peregrinos deste mundo,
que temos um Pai, que temos uma família e que temos um lar o quê? Celestial. Diz amém aí, por favor. Amém. Diz de novo. Amém. Melhorou. Jesus, Ele é a promessa que iremos morar no céu. Mas a pergunta que o texto vai nos sugerir aqui é: o que é o céu? O que é o céu? E é muito interessante, porque o céu é descrito aqui por Jesus como um lugar. Veja, ele diz assim: e quando eu for e vos preparar o quê? Lugar. O céu é um lugar. Você vai ter um endereço celestial, www.com.céu. Tá certo? Esse céu, ele está sendo preparado. Preparado. Um lugar preparado. Por isso que quando você vai estudar esse assunto na Bíblia, a Bíblia descreve o céu como um país, por causa da sua vastidão. O céu é descrito como um paraíso, por causa da sua beleza. O céu é descrito como uma cidade, por causa dos seus muitos habitantes. O céu é descrito como um reino, por causa da sua estrutura organizacional. Mas Jesus chama o céu de casa de meu Pai. Eu gosto sempre de dizer, a igreja não é uma comunidade de órfãos, a igreja é uma família. Nós temos um Pai. E o céu é um lugar onde nós iremos habitar com o Pai para sempre. Para sempre. Eu acho fantástico isso aqui, porque Jesus chama o céu de casa de meu Pai. Lugar de convivência, lugar de relacionamento afetivo, amoroso, lugar onde os nossos complexos, nossos traumas serão tudo resolvido. Não vai ter nem psiquiatra, nem terapeuta no céu. Você fica tranquilo. O céu vai trazer para você a plena felicidade. E aqui é muito interessante, porque eu acho fantástico quando Jesus, vai dizer aqui: nesta casa há muitos quartos ou apartamentos que estão preparados por Jesus. Você acha que Jesus é um bom arquiteto? Um bom design de interior? Hein? E diz: eu vou o quê? Preparar-vos. Será que o meu quarto vai ter 15 metros quadrados, 27 metros quadrados, como os apartamentos aqui de São Paulo agora? Mas a ideia não é essa. Quando Jesus Cristo veio a este mundo, Ele nasceu numa manjedoura, porque não havia lugar para Ele na estalagem. Quando nós formos do céu, da terra para o céu, nós seremos o quê? Bem recebidos. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ninguém vai ficar sem teto, sem casa, sem afetividade, sem carinho, nada. O céu é a plenitude da felicidade. Eu acho interessante também, porque Jesus está dizendo aqui para mim e para você que a incumbência dele de ir primeiro na frente da gente é que Ele vai preparar o lugar para a gente. Preparar o lugar para a gente. Mas em segundo lugar, se você observar bem, o céu é um lugar, mas o céu também é estar com Jesus. Veja no texto, ele vai colocar isso de uma forma maravilhosa. Ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Aí veja no versículo final: para que onde eu estou, estejais o quê? Vós também. Então, estar com Jesus, na companhia de Jesus, na companhia do Pai, na companhia da família celestial,
isso é céu. Paulo coloca isso, né? Ele diz, para mim, o morrer é lucro. Para mim, o morrer é partir para estar com Cristo. Então, o céu não é apenas um lugar maravilhoso, mas o céu é um lugar de ambientes e de relacionamentos e de companheirismo pleno, completo e total. E eu quero dar uma notícia boa para você, que para você entrar no céu, você tem que ser glorificado, né? Então, não fique preocupado se Jesus colocar você no mesmo quarto desse irmão que você não gosta aqui na terra. Que vai dar certo. Vai dar certo. Você já pensou? Você num beliche com esse irmão, um beliche celestial. Com esse irmão que você não suporta aqui na terra, que você pudesse. Mas no céu, para entrar lá, todos nós seremos o quê? Aperfeiçoados. Aperfeiçoados. O céu é um estado de espírito, é estar com Jesus de uma forma eterna. E eu pergunto para você, você quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Então Jesus mostra, primeiro, a realidade do sofrimento. Segundo, ele mostra o quê? A existência do céu. Terceiro lugar, ele nos revela como chegar no céu. Veja a pergunta. Versículo 4, Jesus diz assim: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, para onde vais, como saber o quê? O caminho. Porque todo mundo quer ir para o céu, mas muitos desconhecem o caminho para chegar lá. Como é que eu faço para chegar no céu? Como é que eu faço, como diz lá o Salmo 23, para habitar na casa do Senhor para todo sempre? Como é que eu faço? Qual o caminho? O que é que eu tenho que fazer? Agora, Jesus, de uma forma muito simples aqui, ele vai nos ensinar o que nós devemos fazer para ir para o céu. E o que é que ele vai dizer aí? Lê comigo esse famoso versículo 6. O que é que diz aí? Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Então, o céu é o lugar onde o Pai está. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus está indo para o Pai para prepararmos lugar, para quando tudo estiver pronto, Ele nos buscar, para que nós moremos com Ele, ou com eles, durante toda a eternidade. Mas como é que eu posso ir para o céu? Como é que eu posso chegar até Deus? Como é que eu posso entrar na casa do Pai? Vocês estão entendendo ou não? Jesus aqui, Ele vai nos ensinar 3 verdades sobre esse caminho. Primeiro, Ele é pessoal. Nós não vamos para o céu, nós não somos salvos por religião. Nós não somos salvos por moralidade. Nós não somos salvos pela prática de rituais cerimonialísticos. Observe que o que Jesus está colocando aqui, Ele usa o pronome eu. Eu o quê? Sou. Eu, Jesus. O que Ele está nos ensinando aqui? Ele está nos ensinando que o pronome eu indica claramente que somos salvos por uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. E eu só posso entrar no céu, eu só posso ter a vida eterna, eu só posso morar com o Pai eternamente
por meio de Jesus. Abra a sua Bíblia, por favor, lá na carta de 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Versículos 11 e 12. Por favor, se você não entender, eu vou desenhar para você, tá? Esses versículos, esses 2 versículos. Não existem versículos tão claros na Bíblia. O que é que diz aí? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Agora, conclusiva. O que é que diz? Aquele que tem um filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então a vida eterna está em Jesus. Se eu quero ir para o céu, esse caminho é pessoal. Vocês se lembram que no início o cristianismo era chamada da seita do caminho, lembra disso? Está lá em Atos, capítulo 9. Aqueles que estão no caminho, e o caminho é Jesus, a pessoa de Jesus. Em segundo lugar, esse caminho é pessoal, esse caminho é exclusivo. Eu sei que muita gente diz, repetindo um jargão romano, que dizia que todas as estradas levavam a Roma. Alguns dizem que todas as religiões levam a Deus. O importante é você ter uma religião. Preste atenção. O inferno está cheio de religiosos. Religião não salva. E você observa aqui que o pronome que é usado aqui, não sei quando você se lembra quando você estudou isso, o artigo definido, e tem um indefinido. O definido é um artigo masculino. Revela claramente que Jesus é o caminho, não um dos caminhos, não uma das possibilidades. Só há um caminho, o caminho estreito, o caminho apertado, que poucos entram por ele. A porta é estreita, o caminho apertado, mas somente esse caminho apertado, que é Jesus, nos conduz o quê? A vida eterna. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por fim, eu quero concluir chamando a sua atenção, porque esse caminho é pessoal, esse caminho é exclusivo, esse caminho é Jesus. Existem discussões exegéticas sobre esse versículo. William Hendricks, um grande comentarista no grego, ele diz que esse versículo seria melhor traduzido da seguinte maneira, entre aspas. Jesus está dizendo, eu sou o caminho, porque eu sou a verdade e a vida. Matthew Henry, no seu comentário devocional, ele diz, Jesus é o princípio, o meio e o fim. Significa que nele, em Jesus, nós devemos iniciar, nós devemos prosseguir e nós devemos o quê? Chegar. Ninguém vem ao Pai, é como se ele estivesse ao lado do Pai, senão por mim. Então, o único caminho que vai nos levar de fato, de forma concreta, que vai nos colocar na presença de Deus, no céu, por toda a eternidade, é Jesus. É Jesus. Aí eu tenho o meu comentário, né? Porque todo mundo tem, eu também tenho que ter. Eu vejo nesse versículo uma coisa maravilhosa. Jesus é o caminho para aquela pessoa que está perdida. Então, se você está perdido, a Bíblia é uma espécie de um GPS e vai mostrar que Jesus, vá por aqui, meu filho. Esse é o caminho. Esse é o caminho.
E Jesus não vai levar você para uma favela celestial, vai levar para a casa de meu Pai, diz ele. Outra coisa interessante que eu acho, que Jesus, ele é a verdade para aquelas pessoas que estão buscando a verdade, que estão vivendo na mentira. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do engano, do erro, da ignorância, das trevas espirituais. Você que está buscando no espiritismo, no catolicismo, na religiosidade, no bandismo, no esoterismo, você que está buscando nos astros, nas estrelas, você que está buscando aí de todo jeito, você diz, pastor, eu quero a verdade, eu quero a verdade, eu quero conhecer a verdade é possível de se conhecer, é possível. E quando você conhecer essa verdade vai o quê? Libertar você. Libertar você. Mas Jesus, ele é a vida. E a vida tem dois sentidos aqui. Primeiro, a vida espiritual. Quando eu conheço Jesus, Paulo diz lá, Efésios, né? Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então Jesus é a ressurreição espiritual. Jesus é quem nos tira da morte espiritual para a vida espiritual. Aquele que tem Jesus passa da morte para a vida espiritual. Mas não somente isso, ele é a vida plena. Porque vir até o Pai, chegar à presença do Pai, morar na casa do Pai, significa que você tem a vida eterna, a vida completa. Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. E vida em abundância não é só o aspecto da durabilidade, mas da qualidade de vida. Vida eterna é vida plena. Na presença de Deus, a plenitude de satisfação, a plenitude de alegria, a plenitude de santidade. Tudo que existe na presença de Deus, na casa de Deus, no céu, é pleno. É pleno. Você quer ir para o céu? O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Isso para muito crente que está aqui hoje, é o óbvio. Mas tem muita gente que está perdida, que está angustiada, que está desesperada. E que nesse Natal, irmãos, a gente possa falar de Jesus. Certo? Que muitas conversões aconteçam, que muitas pessoas se rendam a Jesus neste Natal e neste Ano Novo, para que o Ano Novo seja de fato novo, com vida eterna, com vida plena em Jesus. Amém? Vocês entenderam? Levanta a mão. Não precisa desenhar, né? Vocês são... Agora você tem que tomar essa decisão, tá? Essa decisão é pessoal. Essa decisão é intransferível. Curva a sua cabeça aí. Feche os seus olhos. Tem alguém aqui nesta noite, aí na galeria, aqui embaixo, que está perdido. Diz, pastor, eu estou perdido. Pastor, eu estou buscando a verdade. Eu estou tentando de tudo. E a tua palavra me instrui nesta noite que Jesus é o caminho. Que com Jesus eu enfrentarei todas as perturbações desta vida. E depois que essas perturbações cessarem, eu estarei para sempre na presença do Pai. Tem alguém aqui nessa noite que, entendendo o ensino de Jesus, quer entregar a sua vida? Levanta a mão que eu quero orar por você. Aí na galeria, tem alguém? Aqui embaixo, alguma pessoa? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Tem alguém, você que está nos assistindo aí, em casa, no leito de hospital, num presídio, em qualquer situação que você estiver, Jesus é o caminho. E Jesus quer levar você para o céu. Jesus quer lhe dar a vida eterna. Jesus quer que você more com Ele para sempre. Para sempre. Deus querido, louvado e engrandecido seja o Teu nome.
porque o Evangelho é Jesus e Jesus é a vida. Ó Pai, não permitas que ninguém que está aqui nesta noite, nesse ambiente, parta para a eternidade sem uma experiência de conhecimento, de conversão a Jesus Cristo. Que a Tua palavra sirva para orientar, para iluminar a mente e observar que sem Jesus não há salvação, só nele há salvação. Faz essa obra, Deus, glorifica o Teu nome. Ó Espírito Santo, opera de forma irresistível, de forma graciosa nos corações daqueles que estão aqui e daqueles que estão longe daqui, mas assistindo essa mensagem. Essa é a nossa humilde oração, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.